Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Eu sou a professora Claudilene Melo, professora de matemática, e estamos aqui para mais um momento onde a gente vai discutir alguns conteúdos, aprender um pouquinho mais. Vamos lá? Então hoje, nesta aula de agora, a gente vai estar discutindo conteúdos que a análise e interpretação de tabelas, gráficos, um conteúdo lá da estatística, tá? E que a gente usa em diversas situações. Então, durante esse mês, durante todos esses meses, essas aulas que nós estamos tendo desde a semana passada, a gente está dando ênfase a algum tema, né, da nossa cidade, em comemoração, né, ao fato agora do mês de agosto que nós estamos vivendo. Na aula de hoje, nós iremos tratar o crescimento da população de Vitória de Santo Antão ao longo do tempo. Daí, nós iremos abordar algumas questões, alguns problemas representados por gráficos, tá? Observando este crescimento da população do município da Vitória. Para começar, para a gente contextualizar, né, como eu falei, o objetivo é analisar alguns gráficos e tabelas com alguns dados do nosso município, ok? Para a gente contextualizar a nossa aula, está aqui um breve histórico. Não é de longe uma aula de história, não sou de história, sou professora de matemática, mas está aqui um breve histórico para a gente entender, né, os últimos anos aí e este crescimento realmente populacional da nossa cidade. Então, data de 1626, o início do povoamento local, quando o português Diogo Braga, natural da ilha de Santo Antão do Cabo Verde, estabeleceu-se com a família no local onde hoje está a cidade de Vitória de Santo Antão. Em 1645, quando travou-se a célebre Batalha das Tabocas, o núcleo populacional já era bastante desenvolvido, com uma população estimada de 4.866, então cerca de 5.000 habitantes já, né, naquela época. Inicialmente conhecido como Cidade de Braga, com a morte do fundador, né, Diogo Braga, passou a chamar-se Santo Antão da Mata, denominação que derivou não só do santo invocado, mas também devido à proximidade da região, né, da Mata de São João. Em 1712, o desenvolvimento local fez com que o diocesano Dom Manuel Álvares da Costa atendesse ao pedido dos moradores, criando ali uma freguesia. Por ocasião do mesmo ano, foi elevada à categoria de paróquia com a mesma invocação de Santo Antão. Em 1811, foi elevada à categoria de vila. E em 1843, né, a Vila de Santo Antão foi elevada à categoria de cidade. Né? Lá em 1983, passou de vila para ser cidade, tendo seu nome sido mudado para a Vitória, em homenagem à vitória dos pernambucanos sobre os holandeses na Batalha do Monte das Tabocas. Entretanto, este nome não permaneceu devido à existência de um decreto-lei que proibia a existência de duplicatas na toponímia nacional. Já havia outra cidade chamada Vitória. Então, após muita discussão, definitivamente, né, a cidade foi reconhecida, o seu nome, como Vitória de Santo Antão, em dezembro de 1943. Né? E aí, que é o nome que nós temos até hoje, né? Então, a gente vê que já foram quase 400 anos que começou a ser povoado, né, a região. O objetivo da aula de hoje, nossa, é a gente fazer uma análise desse crescimento populacional, né? E com isso a gente vai interpretar, analisar gráficos. Então, de repente, vão ter algumas informações que vocês acharão num nível muito alto, né, mais gráfico. É uma ferramenta super útil que aparece em diversas situações, diversas áreas, e aí é super importante a gente sempre estar procurando fazer essa leitura, identificar gráficos, tabelas, entender essa linguagem, essa representação de informações através de gráficos e tabelas. Então, a gente vai contextualizar esse crescimento populacional da cidade, fazendo análise de gráfico, ok? Então, contextualizamos
né, desde o início do povoamento até os dias atuais. E aqui nesse slide eu trago algumas informações atuais sobre o nosso município. Então, hoje, né, é chamada de Vitória de Santo Antão, uma cidade da Mata, da zona da Mata Pernambucana. Seus habitantes chamados de vitorienses, né, vitorienses antonenses, nossa, quase não sai. A área do município atualizada aí, ó, é de 335.943 quilômetros quadrados. Isso é um tamanho bem considerável, né? Tem quando a gente fala de área, gente, questão aí, né, o conceito, o que é área? É o tamanho de uma região. Então, quando a gente diz a área do município de 335.942 quilômetros quadrados, a gente está falando do tamanho da região, território da cidade. A altitude é de 157 metros, significa que Vitória de Santo Antão está elevado acima do nível do mar em 157 metros. A população estimada, segundo o IBGE, para 2020, de 139.583 pessoas, já está aí quase 140 mil, tá? No último censo que houve, foi lá em 2010, a população era de 129.974 pessoas, ou seja, quase 130 mil. Em 10 anos aí, olha, fazendo essa comparação, a gente vê que foi um aumento de quase 10 mil pessoas, né, no município da Vitória. A densidade demográfica lá em 2010 foi de 386,9 habitantes por metro quadrado. Então, densidade geográfica é uma outra grandeza que a gente vai analisar hoje, né? Qual é o significado? O que significa dizer que tem uma densidade demográfica de 386,9 habitantes por metro quadrado. Então, a densidade fala da quantidade de pessoas que habitam em uma área, em uma região, em uma determinada região, tá? Então, quando diz 386,9, quase 387 pessoas, né? Por quilômetro quadrado a cada quilômetro quadrado nós temos 387, quase 387 pessoas. Isso é o conceito de densidade demográfica. A gente vai aplicar e fazer uma questão sobre esse conteúdo também, tá? E tem como cidades vizinhas Pombos, Chão de Alegria, Glória do Goitá. Pombos, inclusive, não tem muito tempo, né, que se desmembrou de Vitória, tornando cidade também. E fica a 30 quilômetros a sul, né, ali do sul-oeste de Jaboatão de Guararapes. São dados atualizados do município. A partir disto, então, a gente vai começar a problematizar, tá? A pensar em algumas situações envolvendo a população do município, né, ao longo dos últimos anos. Começando com este problema aqui, de densidade demográfica, tá? No slide anterior, que a gente acabou de discutir, ele falou a densidade, né, tinha lá no slide, a densidade demográfica em 2010, quer dizer, a quantidade de pessoas que habitam a cada quilômetro quadrado. Nós queremos agora, então, a partir dos dados apresentados, né, aqui para vocês, calcular essa densidade demográfica para 2020. Né? Então, a gente já percebeu, né, que já teve um aumento populacional de quase 10 mil pessoas de 2010 para 2020. Havendo esse aumento populacional, a densidade demográfica vai mudar. Né? E aí a gente pode pensar o seguinte, antes mesmo de fazer os cálculos. Se houve um aumento na quantidade de habitantes do município, a densidade demográfica, não é a quantidade de pessoas que residem numa região, este valor vai aumentar ou vai diminuir. Então, olha, de 2010 para 2020, aumentou quase 10 mil pessoas no município. Significa que naquele espaço lá de 1 quilômetro quadrado, a gente passa agora a ter mais habitantes, a ter mais pessoas. Vamos constatar isso aqui, resolvendo o problema? Então, tem aqui no cantinho inferior da página o lembrete de como a gente encontra a densidade demográfica. O conceito a gente já entendeu. É o quanto de pessoas
residem em uma certa região. Para calcular isso, então, basta fazer essa divisão aqui, tá? Você divide a população total pela área da região, tá? Aqui o lembrete no cantinho aí da página, tá? Pega a população total e divide pela área. E esses dados já foram dados, né, no slide anterior. Então, a área do município é de 335.942 km². E a população estimada para 2020, fontes do IBGE, olha ali, 139.583. Faz, então, esta divisão, como vocês veem aqui, e a gente chega em 415,5, né, pessoas a cada quilômetro quadrado. Então, de fato, aí, a concentração de pessoas, né, a cada metro quadrado, houve um aumento, né, em relação a 2010. Ok, minha gente? Deu para entender? Então, se foi muito rápido, dá uma pausa aí no vídeo, printa a tela, copia as coisas direitinho, volta lá para aquele slide que tem todos os dados atualizados, né? E vamos seguir aqui com outro problema. Agora vai começar a chegar gráfico, tá? Então, a gente começa aqui com essa tabela que traz informações e agora a gente vai comparar o município de Vitória ao longo de alguns anos e com outras em relação ao estado, à região e ao país, tá? Então, observemos essa tabela, né, que foi construída aí, ó, nos anos os dados, né, de 1991, 2000, 2010 e 2016, em 4 anos. Na primeira linha, a gente tem as informações referentes ao país todo, Brasil, quer dizer, tem ali, ó, a área territorial total do Brasil, a população que tinha no Brasil nos 4 anos. E se a gente sabe a área total e sabe a população, a gente consegue calcular a densidade demográfica, não é isso? É só fazer a divisão, população dividido pela área. Está tudo feito já e montado e exposto na tabela. Primeira linha, os dados do Brasil. Na segunda linha, na região Nordeste. Aí na terceira linha, em relação agora a Pernambuco. E na última linha estão os dados em relação à Vitória de Santo Antão, tá? Então, a gente pode observar aqui, ó, falando, a análise é feita do mesmo jeito para todas as situações. O país, a região, o estado, mas vamos analisar especificamente aqui da nossa cidade. Então, a gente nota, ó, observando os valores da população, que esses números aumentaram. Tá? Eu vou virar, vocês não vão me verem para dar uma ênfase nos números, né, que são pequenininhos. Então, veja, em 1991, ó, 103 mil e alguma coisinha. Aí, em 2000, subiu para 117 mil. Em 2010, 129 mil. 2016, 136 mil. Quer dizer, a população vem aumentando. E se a população aumentando, de fato, a densidade demográfica também. E este fenômeno ocorre, se você observar a tabela, para todos, tanto o país, a região, Pernambuco, né, vai sempre aumentando. O percentual de aumento é que é diferente, né? A gente vai ver um gráfico já já, que a gente vai perceber que alguns aumentaram, cresceram, né, numa velocidade maior, mas o fato é que todos aumentaram. E as colunas aqui que mostram a densidade demográfica, que são essas últimas, também mostram esse crescimento. Né? Os valores das densidades demográficas foram aumentando, identificando que temos mais pessoas, né, convivendo no mesmo espaço, no caso, a cada quilômetro quadrado, ok? Com esses dados da tabela, os dados dessa tabela, a gente vai analisar alguns gráficos, tá? O nosso objetivo aqui é compreender gráficos, né? Os elementos que surgem, né? As informações que a gente pode identificar dos gráficos e de uma tabela. Então, assim como na tabela, a gente vê aqui na primeira linha, ó, que nós temos as unidades ou as variáveis que estão envolvidas, né? Lá na primeira coluna aqui, nós temos a região geográfica, então Brasil, Nordeste, Pernambuco ou a cidade. Temos depois a área territorial,
a população em número de pessoas e a densidade. Isso deve ser especificado nos gráficos também. Então, vejamos aqui o primeiro gráfico, né? Então, lembra que isso a gente já viu em aulas anteriores, mas quem não assistiu, que todo gráfico ele precisa ter um nome que o identifique. No caso, aparece aqui no alto, ó. Quando a gente olha para o nome do gráfico, a gente consegue compreender do que ele fala. Então, neste caso aqui, nós temos a participação da população do município em relação ao total do estado. Quer dizer, está comparando o município da Vitória com o estado de Pernambuco, nos anos aí que nós temos as informações, né, de 1991 a 2016. E você compreender do que fala o gráfico é essencial para que não haja uma confusão de ideias. Nos eixos, que está aqui o vertical e o horizontal, os dois, a gente vê também as informações. Então, na vertical, nós temos os anos, ó, 1991, 2000, 2010, 2016, e lá na vertical a gente tem a taxa percentual. Então, do que trata esse gráfico? Se você não presta atenção no título e não entende o que ele fala, você pode olhar e ver essa linha subindo e depois crescendo, pensando que a população está diminuindo, mas não é isso. O gráfico fala da participação da população do município em relação ao estado, né? Então, em relação ao estado, em 91 era de 1,45%, né? Todo mais, lembra que porcentagem vocês ainda não têm muito entendimento de porcentagem, né? A gente está começando a trabalhar com esses conceitos, mas porcentagem é uma maneira de representar um número e ele representa parte de 100. Então, quando a gente fala em porcentagens, vamos pensar em parte de 100. Quando a gente diz 1,41, 1,45%, é como se fosse menos de 2 pedaços, um pedacinho e um pedaço, mais um pouquinho aqui, de um total de 100. Né? A linguagem percentual tem este significado. 1,45% representando Vitória e o resto, já que o todo é 100, os outros municípios, porque isso daqui não é referente ao estado de Pernambuco. Então, 1,45% representa Vitória e os demais, os outros municípios. Aí, em 2000, este percentual aumentou. Quer dizer, tem mais, a população de Vitória aumentou e aí passou a ter uma participação maior em relação a todo o estado. Aí depois vieram duas quedas. Não é que a população de Vitória diminuiu, mas a participação no estado diminuiu, dizendo que as outras cidades acabaram crescendo mais, de modo que o crescimento que Vitória teve acabou sendo inferior aos demais, entende? Então, compreender o que está lá no título é importante para que você entenda o que o gráfico está dizendo, ok? Então, é isso. Outro gráfico também que fala lá daqueles dados. Nós temos aqui gráfico de colunas e um gráfico de colunas que traz dados de 4 regiões. A cada 4 grupos, ó, a gente vê aqui 4 grupinhos de gráficos e a cada grupinho de gráfico desse, nós temos outros 4 gráficos com cores diferentes, né? Então, no canto de cá, a gente tem a legenda, o que significa aqui, ó, os tons de cor diferente. Então, o tom mais escuro é o ano de 1991. O tom mais claro é o ano de 2016. Então, são 4 grupos e cada grupo desses subdividido em 4 colunas. Qual o significado disso? Então, cada grupo desse, ó, tá lá em uma região. Então, primeiro vem os dados referentes ao país, Brasil. Depois, a região Nordeste, aqui falando do Pernambuco e aqui falando do município. Como eu já falei, as cores diferentes estão aqui na legenda e indicam ano. Então, o mais clarinho é o ano de 2016, o mais escuro é o ano de 1991. Então, foi evoluindo aí, ó, de 91 até 2016, nas 4 situações. E o que fala esse gráfico? Vamos entender? Mostra a evolução da densidade demográfica por unidade geográfica. De novo, o que é densidade geográfica? É a concentração de pessoas que residem, que convivem em uma região.
não é? Olhando para cá, a gente vê que no município a gente tem colunas mais altas, ou seja, a densidade demográfica foi bem maior, teve esse aumento mais aqui, né, na cidade em relação ao país Nordeste, a Pernambuco. Quer dizer, o crescimento da cidade de Vitória ficou bem mais expressivo que olhando individualmente para o conjunto como um todo do nosso país, da região Nordeste ou olhando para todo o estado. Se a gente compara o crescimento da cidade de Vitória em relação a Pernambuco, a gente vê que Vitória cresceu muito mais. Mas, professora, no slide passado, a gente viu que a participação diminuiu com o tempo. E aqui a gente está vendo que as colunas foram crescendo. Como assim? Gente, aqui a gente fala do crescimento, quer dizer, a quantidade de pessoas no município de Vitória aumentou. Já no outro, estava falando em comparação com todas as cidades do estado. Quer dizer, Vitória aumentou a população de Vitória mais rapidamente que a do estado todo. Mas, em uma certa situação, outras cidades tiveram um crescimento maior que este município individualmente, tá? Então, lá a gente comparou uma situação e aqui é o crescimento do município em relação ao crescimento do país ou das regiões, tá bom? Mas aí esse gráfico traz uma coisa nova para vocês. Gráfico de barras, no mesmo gráfico a gente representando 4 regiões, né? 4 situações geográficas diferentes, um país todo, uma região, o estado ou uma cidade especificamente, tá bom? Outro gráfico aí, aí do que fala esse? Então, olha lá o título, fala do crescimento médio anual da população por unidade geográfica, crescimento médio anual. Aí, nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber o que mostrava o primeiro. Eu esqueci de falar para vocês o nome que a gente dá ao primeiro gráfico. Deixa eu voltar lá. Esse primeiro gráfico aqui a gente chama de gráfico de linha, por causa da forma dele, tá? Como a gente está fazendo estudo de gráficos, né? Então, aqui nós temos um gráfico de linha e esses dois agora são gráficos de barra, tá? Então, esse mostra o crescimento médio por ano, né, da população. Então, olha aí também, né, o município, esse tem um entendimento muito parecido com o segundo. Eu vou avançar porque eu quero discutir um gráfico específico desse problema, do problema 3 aqui, né, para não perdermos tempo, que neste caso, essa tabela agora mostra, na mesma situação, Brasil, Nordeste, Pernambuco e Vitória de Santo Antão. Mas mostra, durante 3 anos, a população residente por situação de domicílio. Ou seja, a gente tem aqui a população total das regiões, olhando lá para a última linha, que é onde está a Vitória de Santo Antão, acompanha na última linha, temos a população total de Vitória nos 3 anos, que a coluna mostra, 1981, 2000 e 2010. E nas 2 últimas colunas, ele divide a população urbana e a população rural, tá? Então, quero mostrar um gráfico aqui para vocês, um tipo novo, e que faz essa comparação aqui, população urbana e população rural. Então, observando os números, gente, população urbana em 2010, vamos pegar aqui um ano, 113 mil, aproximadamente 113 mil em 2010, tá? É a população urbana de Vitória. Já a rural, 16 mil, tá? Em 2000, aí 99 mil, né? E a rural, 18 mil. Então, quer dizer, a gente tem uma quantidade de pessoas muito maior na região urbana, né? Na cidade, do que na zona rural, do que nos sítios, né? E isso a gente pode ver também nos gráficos, né? Aqui é a taxa de urbanização, olha lá o título, taxa de urbanização por unidade geográfica,
tá? Mas eu quero mostrar, tem mais um gráfico de colunas, eu quero mostrar a vocês esse daqui. Nosso tempinho está acabando, né? Que é um gráfico diferente. Esse gráfico, ele faz uma comparação entre o pessoal da zona urbana, que é o mais escuro, e a zona rural. Esse gráfico é muito construído em situações em geografia, que quer mostrar estatística em relação a faixas etárias, e é utilizado muito esse gráfico, porque a gente vê a cada nível aí que vai subindo a coluninha, a gente vai tendo as faixas etárias que estão aqui, ó, de 0 a 4 anos, é o primeiro nível. De 5 a 9 anos é o segundo nível. Então, neste gráfico, nós temos uma distribuição da população residente no município. Na zona rural é a parte clara e na zona urbana, esse trecho mais escuro do gráfico, tá? Ao longo dos anos, ou seja, desde o nascimento até o óbito. Então, no gráfico aí nós temos pessoas, né, vivas aí até os 99, tinha alguém aí sendo contabilizado. Detalhe, estes dados, né, foram dados do censo de 2010, tá bom? Do nosso município. Então, o que é interessante que eu quero mostrar aqui a vocês, observem como o formato desse gráfico, ele começa bem largo, aí vai ganhando uma largurinha a mais e depois ele vai afinando. À medida que a idade vai aumentando, o gráfico vai afinando, né? Identifica então que as pessoas vão morrendo, é natural. A partir de uma certa idade, ó, já tendo menos pessoas vivas, não é? Então, por exemplo, nesta altura aqui, ó, já é de 75 a 79 anos. Aqui já é acima dos 80. A gente vai vendo uma participação bem pequenininha. Chamou minha atenção aqui, ó, que a partir dos 95, né, aparecia aqui a concentração lá na zona rural e na zona urbana não. Será que é devido à qualidade de vida? Né? Fica aí a questão para vocês se perguntarem. Será que a qualidade de vida na zona rural ajuda a essa idade mais avançada aí, né? Alguém conseguir viver mais? Outra coisa é essa região aqui que é mais larga, ó, que é exatamente dos 10 anos até os 40, 45 anos, né? Onde nasceu, vai crescendo, né? Infelizmente, muitas crianças, e hoje a gente já tem um problema de mortalidade bem menor, mas aí não consegue, enfim, acaba falecendo, né? Tem um índice de mortalidade aqui nessa faixa, mas nessa região, se vocês observarem, essa região aqui de 15 a 25 anos, gente, teve um momento que teve uma queda da zona rural, né, e um aumento na zona urbana. Por que será isso? Está ali na faixa ó, dos 20 aos 25 anos. Por que será isso? Então, de repente também, né, os adolescentes que estão deixando a zona urbana, né, depois cresceu, tornou-se adulto, para ir para a cidade, procurar emprego, trabalhar, né? Então a gente vê essa queda, né, comparando aqui na zona urbana, diminuiu aqui e ao mesmo tempo cresceu lá na zona urbana, né? Quer dizer, essa migração sai aqui da zona urbana e vai morar na cidade, possivelmente em busca de trabalho, uma das possibilidades, tá? Então esta foi a aula de hoje. Nós interpretamos dados em tabelas, em gráficos, né, relacionados a crescimento populacional, falamos de densidade demográfica, né, fizemos aí alguns cálculos e é isso. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima!